Muito bom dia a todos vocês. Bom dia. Poxa, que bom dia gostoso, hein? Que bom. Energia boa, né? Um domingo gostoso, já com sol. E nós aqui mais uma vez reunidos já no nosso segundo trabalho de domingo, tá? Sejam todos bem-vindos. Alguém chegando pela primeira vez aqui na casa? Olha só, temos ali 3 pessoas. Sejam bem-vindos, viu? A casa recebe vocês de braços abertos, assim como a todos nós que já frequentamos, tá? Sejam bem-vindos e que vocês conquistem aqui, recebam aqui, com certeza já estão recebendo todas as bênçãos fluídicas desse trabalho, das equipes espirituais. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da casa, a respeito dos trabalhos, quiserem vir aqui depois conhecer melhor, fazer alguma pergunta, estejam à vontade, tá? Bem-vindos a todos, bom dia também a quem nos acompanha pelo YouTube, pelas mídias digitais. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos fazer isso agora, antes do início dos trabalhos. Nós estamos avisando a todos vocês, de domingo, que a partir do dia 5 de abril, esse nosso segundo trabalho vai ter o horário de início alterado. Das 9h15, ele vai começar às 9 horas, dia 5 de abril. Então já vão se ajeitando, já vão se agendando para que a partir do dia 5 de abril vocês estejam aqui antes das 9 horas. Não esqueçam, tá? O primeiro trabalho vai terminar às 15 para as 9. Esse nosso segundo vai começar às 9 horas. Então cheguem antes das 9 horas, tá bom? Porque nós vamos começar exatamente às 9 horas. Nós vamos ter um aviso com a nossa colega Luciane sobre um pedido da evangelização infantil de sábado. Vamos pedir para ela falar com vocês agora, depois eu dou continuidade aos trabalhos. Bom dia. Meu nome é Luciane, eu faço parte aqui do grupo de voluntários da evangelização de sábado. Então hoje eu vim fazer um pedido para vocês. No sábado, as famílias que nós atendemos na evangelização, elas têm um contexto bastante de necessidade, né? E um deles é o de higiene. Então, para isso, o que a gente faz? A gente fornece todos os meses para essas famílias um kit de higiene com itens básicos, né? Então, o que é? É sabonete, creme dental, escova de dente adulto, infantil e shampoo. Então eu vim aqui pedir para quem puder contribuir, tá lá na sua compra do supermercado, pega um sabonetinho a mais, traz aqui. Aí você fala assim, Lu, onde que eu deixo? Lá na livraria a gente tem um espaço já destinado para isso. É só chegar com o seu sabonetinho, creme dental que você deseja contribuir e vai ser destinado para esse fim, tá? Quem quiser pode contribuir também em dinheiro, fazendo a doação e informando que é para evangelização infantil de sábado, tá? Então, repetindo, é sabonete, creme dental, escova de dente ou shampoo, tá bom? Muito obrigada. Muito bem. Os nossos trabalhos de hoje vão transcorrer da seguinte maneira: leitura da mensagem com a Cleusa, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, André, prece inicial, Gisele, vibrações gerais das águas e dos passes com a Dona Ivete. Prece final de encerramento com a Luciane. Um bom trabalho a todos nós, que Jesus nos abençoe. Bom dia. Bom dia. Mensagem do livro Vida Feliz. Psicografado por Divaldo Franco e ditado por Joana de Ângeles. Mensagem 193. Em toda parte, a astúcia, a violência e o crime se apresentam vitoriosos. Estes são dias de insensatez e cálculo para o mal. Certamente, há uma avalanche de loucura avassaladora. Jamais houve, no entanto, na terra, tanto amor e tanta bondade.
Vincula-se mais à calamidade do que à renúncia. O escândalo do que é bom, do que o bom senso. Todavia, há inúmeras pessoas que acreditam e trabalham pelo seu próximo, promovendo a era da felicidade. Une-te a esses heróis anônimos do bem e projeta o homem, ajudando-o a ser feliz, livre e feliz. Do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Bom dia a todos. E vamos assim, fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações. Vamos já saudando a espiritualidade amiga, que já se faz presente desde muito antes de chegarmos aqui na casa. Vamos agradecendo o nosso mentor amigo por sempre estar do nosso lado, nos direcionando no caminho do bem. Agradecendo a Jesus por ser o nosso maior exemplo de conduta, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, e que estejamos nesse momento com os nossos corações, as nossas mentes abertas, para ouvir e absorver a palestra que o nosso companheiro Ricardo vai ministrar hoje. Que assim seja, graças a Deus. Como a colega já disse, palestrante, o Ricardo Storelli, que vai falar sobre o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Moral Estranha. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Bom dia a todos. É uma alegria imensa estar aqui com todos vocês para falar sobre um tema que é de extrema reflexão, principalmente diante das mudanças que estão acontecendo em nosso planeta. Dessa forma, é praticamente impossível imaginar um mundo regenerado, um mundo transformado para o bem, sem a prática do amor e da caridade. Então, os meus agradecimentos a Deus por me capacitar para esta tarefa, a equipe deste trabalho pelo convite e pela confiança, a vocês que nos assistem pelas mídias digitais e a todos aqui presentes, por terem saído de suas casas nesta manhã, determinados a buscarem mais aprendizado. Hoje nos foi dada uma grande oportunidade de transmitir os ensinamentos da doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, que nos revela os caminhos que devemos seguir para a nossa evolução moral. Porém, quantos de nós ainda vivemos situações adversas, com problemas em nosso equilíbrio emocional, com comprometimentos na nossa saúde física, com tristezas que muitas vezes não sabemos a origem, situações que tiram o nosso sono e que se mostram, em primeiro momento, insuperáveis aos nossos olhos. Mas é nesta casa de paz e amor, que a doutrina espírita se apresenta como uma ferramenta divina, trazida pelo Evangelho, com o objetivo sublime de nos trazer a paz e a luz de que tanto necessitamos. Dessa forma, é imprescindível abrirmos o nosso coração e a nossa mente, para que agora, neste exato momento, possamos, de forma consciente, entender o nosso papel e a nossa responsabilidade, olhando para dentro de nós mesmos, para entender que somos o autor do livro da nossa própria história. Então é com muita gratidão que hoje vamos falar sobre uma das passagens mais fortes e, à primeira vista, mais desconcertantes do Evangelho de Jesus.
está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Moral Estranha, onde o Cristo nos diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Ao ouvir essas palavras, algo naturalmente se move dentro de nós, nos trazendo até certo desconforto. Afinal, estamos falando de Jesus, o mestre do amor, do perdão, da mansuetude, da concórdia. Então surge uma pergunta sincera, quase inevitável: por quê? Por que Jesus falaria em espada, em divisão, em fogo? Essa é a reflexão que o Evangelho nos propõe e é sobre isso que vamos refletir hoje. Quando eu iniciei os estudos para apresentar esse conteúdo para vocês, uma das primeiras dúvidas que me surgiu foi: por que o título Moral Estranha? E aí eu percebi que o próprio título já nos prepara para o conteúdo que virá adiante. Moral estranha, não porque seja injusta, equivocada ou incoerente, mas porque não se ajusta, não se enquadra com a moral comum do mundo. A moral do mundo muitas vezes busca acomodação, conveniência e aceitação social. A moral apresentada por Jesus busca a transformação interior. Jesus não veio confirmar costumes humanos, nem reforçar privilégios. Ele veio despertar consciências. E esse despertar muitas vezes incomoda. Quando Jesus fala em espada, é fundamental compreendermos que não se trata de violência física. Ela representa a verdade, o discernimento, a decisão moral. A espada aqui é um símbolo poderoso. O Cristo jamais pregaria a agressão, o ódio ou a guerra. Ela representa a verdade, o discernimento, a decisão moral, o corte necessário entre o que somos e o que devemos nos tornar. A espada separa, distingue, corta aquilo que já não serve mais. Jesus não veio destruir pessoas. Veio, na verdade, romper ilusões, derrubar falsas seguranças e convidar-nos a uma vida mais consciente. Vale lembrar aqui que a mensagem de Jesus, essa mensagem da moral estranha, ela pode causar divisão, até mesmo dentro das famílias. Mas é importante compreender algo essencial. Não é Jesus quem divide. É a verdade que revela as diferenças. Quando alguém decide viver o Evangelho de forma sincera, muda atitudes, revê comportamentos, abandona práticas antigas, passa a agir com mais ética, amor e justiça. E nem todos ao redor estão prontos para essas mudanças. Então a divisão ela acontece quando alguém decide caminhar e o outro decide permanecer onde está, ainda sem disposição para mudança. Antes de qualquer divisão externa, é importante entender que a espada do Cristo, ela age dentro de nós. É o conflito entre o egoísmo e a fraternidade, o egoísmo e a humildade, a vingança e o perdão, o comodismo e a renovação. Aceitar o Evangelho não é um caminho fácil, nem confortável, mas é um chamado à transformação íntima e à nossa renovação moral. A espada de Jesus corta nossos vícios, nossas desculpas, nossas resistências internas. E esse processo dói, mas é uma dor que liberta. E essa libertação vem através do Espiritismo, como chave de compreensão dos ensinamentos de Jesus. E é por intermédio da doutrina espírita que essa passagem da moral estranha se torna ainda mais clara. Sabemos que somos espíritos imortais e em constante processo de evolução.
e que cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado. A espada, então, aqui representa as provas, os desafios, os choques morais que impulsionam o nosso crescimento. Sem conflito não há progresso, sem questionamento não há transformação. Jesus não prometeu facilidades, mas prometeu a paz. Mas também não a paz aparente, aquela paz baseada no silêncio, na omissão. E sim, ele prometeu a paz verdadeira, aquela que nasce da nossa consciência tranquila. Jesus veio nos ensinar a conquistar a paz da alma, mesmo que antes disso enfrentemos lutas interiores. Às vezes, é preciso perder um pouco do conforto para conquistar a serenidade duradoura. E aí, então, eu me lembro da história do seu Gabriel. Ele morava numa pequena cidade, aquela cidadezinha que todo mundo sonha, né? Com as casinhas, todo mundo se conhece, casinhas sem grade na janela, tudo muito tranquilo. Seu Gabriel era um pai de família, trabalhador, conhecido por todos como uma pessoa honesta, muito ligado à família, mas que ele tinha um detalhe que incomodava. Ele sempre repetia a mesma frase: eu sou assim mesmo, eu não mudo mais. E aí, certo dia, uma vizinha sugeriu para ele conhecer uma casa espírita, visitar essa casa. E aí ele vai até essa casa, a princípio por curiosidade. Acredito que muitos de nós também já iniciamos a nossa jornada aqui dessa forma. Depois ele começa a assistir às palestras, a estudar, a viver o Evangelho. E essa vivência do Evangelho começa a fazer algo estranho dentro dele, começa a incomodar, porque ele passa a perceber as palavras duras que dizia em casa, as atitudes impensadas no trabalho, os julgamentos que fazia sem perceber. Decide então mudar e se renovar. Começa a falar com mais brandura, a ouvir mais, a reagir menos, a não revidar ofensas. Mas algo curioso acontece de novo. Alguns amigos se afastam, em casa estranham o seu novo comportamento, no trabalho dizem que ele está mole demais, e aí ele reflete em silêncio e se pergunta: mas eu não estou buscando o bem? Por que que isso está causando esses conflitos? E é nesse momento que o ensinamento de Jesus se revela com clareza. A espada havia chegado a esse homem, não para ferir, mas para separar o homem velho do homem novo. E mesmo assim, seu Gabriel decide se manter no caminho da renovação. E pouco a pouco, aquela mudança que parecia gerar conflito, começa a gerar respeito. Silenciosamente, sua postura passou a ensinar muito mais do que qualquer palavra. Então, dessa forma, a gente conclui que quando Jesus trouxe a espada, ele nos convida à coragem. Coragem para mudar, coragem para romper velhos hábitos e rever as nossas atitudes. Coragem para escolher o bem, mesmo que isso nos torne diferentes e nos afasta daqueles que não contribuem mais para o nosso desenvolvimento. A exemplo dessa simples, mas profunda história, vivemos um tempo em que muitos se perguntam: por que tanta confusão no mundo? Por que tanta divisão? E aí, sobre a luz do Espiritismo e do Evangelho, a resposta é clara: porque a humanidade está despertando. A espada de Jesus ainda está em ação, mas não como um instrumento de dor, e sim como ferramenta de discernimento. Ela separa o essencial do supérfluo, o amor do orgulho, a consciência da conveniência. Não é o fim do mundo, gente, mas é o fim de uma forma de viver que já não serve mais para o progresso do espírito. Se olharmos para trás, para a história da humanidade, perceberemos que os grandes conflitos do passado eram, em sua maioria, conflitos externos. Guerras por território,
por poder, por supremacia, por dominação religiosa. O homem lutava contra o homem, e muitas vezes em nome de Deus. Naquele tempo, a espada era literal, o sangue derramado era real, a violência era vista como a solução. E isso não acontecia porque o ser humano era mau por natureza, mas porque ainda estava numa infância moral. Como nos ensina a doutrina espírita, a humanidade evoluiu por etapas. Assim como uma criança que aprende primeiro pela experiência concreta, muitas vezes dolorosa, a humanidade também precisou aprender pelas consequências dos seus próprios atos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos apresenta a lei do progresso, quando interroga os espíritos superiores se a humanidade caminha, de fato, para a evolução. E a resposta é clara e consoladora. O progresso é uma lei da natureza. Todos os seres da criação estão sujeitos a ela, e Deus não a revoga. Isso significa que, apesar das quedas, apesar dos conflitos e das crises, a humanidade não anda para trás. Amadurece e se transforma. Ela aprende. A espada que antes era de ferro, hoje se torna moral. O campo de batalha já não é mais apenas o externo. É a busca pela verdadeira paz interior. E ela, a paz interior, não nasce de conflitos ou da ausência dos conflitos, mas da superação consciente deles. Importante lembrar aqui que quando a gente se propõe a fazer a mudança, o meio onde a gente vive, ele percebe essa mudança e naturalmente reage a ele. Na família, a divisão surge quando alguém decide romper padrões antigos, quando escolhe agir, dialogar em vez de gritar, perdoar em vez de revidar, compreender em vez de julgar. Mas nem sempre isso é bem recebido, né? Mas é aí que a espada atua, separando o hábito da consciência. No trabalho, a divisão aparece quando alguém se recusa a agir de forma desonesta, mesmo que isso custe para ele perder certas vantagens. A postura ética daquele que se propõe a mudar incomoda quem ainda vive com aquela ideia de que se todo mundo faz, provavelmente está certo. Então vamos lembrar aqui que o errado é sempre errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo sempre será certo, mesmo que só você esteja fazendo. Nas redes sociais, nós vemos opiniões extremas, intolerâncias e conflitos, mas também vemos um número crescente de pessoas defendendo a empatia, o respeito e a responsabilidade coletiva. Nada disso é sinal de fracasso moral, é sinal de transição. Se compararmos o passado com o presente, veremos algo muito significativo. Hoje, apesar de ainda existirem guerras, a maior parte dos conflitos acontece no campo das ideias, das escolhas e dos valores. O conflito agora não é apenas entre povos, é entre consciência. Vemos isso no nosso cotidiano, no embate entre o consumo excessivo e a responsabilidade ambiental, entre o individualismo e a solidariedade com o próximo, entre o prazer imediato e a ética, entre a aparência nas redes sociais e a nossa verdade interior. Nunca se falou tanto em amor, empatia e respeito, e ao mesmo tempo, nunca esses valores foram tão desafiados. Isso não é contradição, é transição. E a Terra caminha para a regeneração, não porque todos já são bons, mas porque o bem começa a ser escolhido conscientemente por muitos. Cada gesto de perdão, cada atitude honesta, cada escolha pela caridade silenciosa é um tijolo colocado na construção desse novo mundo.
A espada de Jesus não permanecerá para sempre. Ela cumpre sua função enquanto houver algo a ser cortado, a ser ajustado e a ser curado. Jesus trouxe a espada não para ferir, mas para cortar aquilo que impede o amor verdadeiro de florescer. E o Espiritismo surge como esse consolador lúcido, que nos ajuda a entender que a dor educa, o conflito esclarece e a caridade é o destino final de toda a verdade bem vivida. A moral estranha de ontem é a explicação lúcida do mundo de hoje. Jesus não errou. Kardec não exagerou. O Espiritismo não falhou. Estamos vivendo exatamente o que foi anunciado. Crises que esclarecem, conflitos que nos educam, dores que preparam para a regeneração. E o dia em que a fraternidade entre nós for natural, a espada dará lugar ao amor verdadeiro. E a paz, enfim, deixará de ser promessa para se tornar vivência. A paz prometida virá, mas será a paz construída sobre consciência, responsabilidade e amor vivido. E nós somos parte ativa dessa transição. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos lembra que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Eis, portanto, o sentido da espada de Jesus. Não é ferir o outro, mas transformar a si mesmo. Não é vencer discussões, mas vencer inclinações inferiores. Não é impor a verdade, mas vivê-la com amor, o amor que transforma, o amor que esclarece, o amor que nos impulsiona para seguirmos no caminho do bem. E eu encerro aqui esse nosso encontro com a esperança de que possamos sair daqui hoje renovados, para espalhar em nosso raio de ação os princípios concretos que Jesus nos ensina. Que possamos ser nós, aqueles que andam de mãos dadas com as leis de amor e caridade, e que possamos fazer a diferença na vida de alguém mais necessitado do que nós. Que Jesus nos fortaleça, nos ajude a transformar conflitos em crescimento espiritual e que possamos seguir seus passos, não apenas com palavras, mas com escolhas diárias, conscientes e amorosas. Que Jesus nos abençoe e nos inspire todos os dias a sermos ferramenta útil na sua obra de amor. Um bom dia a todos. E assim, então, é chegado o momento em que nós vamos receber a benesse do passe, porque à medida que fomos entrando e adentrando ao Paz e Amor, desde o portão lá na frente, nós já fomos sendo recepcionados por essa espiritualidade, que já preparou com muito amor e muito carinho os nossos médiuns também, que se prepararam para esse momento de doação. E todos nós vamos estar receptivos para essas emanações fluídicas. Então vamos, se possível, fechar os nossos olhos, deixar que apenas os pais possam estar assim atentos às crianças, E nós outros vamos vibrar intensamente, aproveitando essa irradiação amorável da música, que nos prepara, que nos dá aquela condição amorável e estamos mentalizando os nossos irmãos espirituais aqui conosco, trazendo junto aos médicos toda essa fluidificação amorável que nós viemos buscar aqui no Paz e Amor. Como disse o nosso querido Ricardo, nós vamos buscar a paz, a fraternidade,
o amparo. Os nossos centros de forças, agora já com os médiuns, nesse trabalho benéfico do passe, está nos trazendo, os nossos centros de forças, radiações de cura espiritual. Então nós vamos mentalizar no alto da nossa cabeça o coronário, onde os nossos irmãos trazem assim, muitas vezes, a necessidade de mudarmos os nossos pensamentos, de estarmos conectados com essa espiritualidade, que todos os domingos aqui está para nos trazer esses fluidos de cura, cura espiritual. Cura que começa no nosso espírito, no nosso perispírito e na nossa matéria, por que não, né? Nós possamos manter a nossa fé bem forte, já preparados, através da palestra, das vibrações, das preces, né? E agora, recebendo assim, tudo que há de bom. Passamos para o frontal, com os nossos pensamentos sempre em Deus, nosso Pai, e nessa espiritualidade bendita. Nós vamos caminhando com a nossa mentalização junto ao nosso laríngeo. No laríngeo nós vamos ver essas irradiações de cura, para que nós possamos fazer essa mudança, muitas vezes necessárias, através da nossa verbalização, das palavras que nós falamos, né? E que nós possamos ter sempre em mente palavras de amparo, de amor, beneficiando assim as pessoas que estão ao nosso redor. Adiante nós temos o nosso cardíaco. O nosso cardíaco nós vamos também mentalizar essas cores amoráveis da espiritualidade que traz-nos aquele sentimento de amor, de paz, de fraternidade, sentindo essas irradiações, ouvindo na nossa acústica espiritual as batidas do nosso coração, batidas de amor, batidas de empatia, de serenidade, de paz, para que esse centro de força possa irradiar para o órgão que nós estamos falando, que é o nosso coração, toda a saúde do nosso perispírito, porque nós sabemos que todas as enfermidades começam ali, através do nosso pensamento, da nossa verbalização e de tudo aquilo que nós temos de melhor, que nós irradiamos o nosso cardíaco. Passando do cardíaco, nós vamos até o solar, onde nós temos os órgãos, como o estômago, o fígado, o pâncreas, enfim, todos os órgãos ligados a esse centro de forças que irradia luzes amoráveis, trazendo paz, tranquilidade e harmonia. Mais à frente nós vamos ao esplênico, também fazendo toda essa transformação sanguínea através do baço. Vibremos intensamente. E se nós tivermos alguma necessidade premente em qualquer um dos órgãos do nosso corpo, que nós possamos ter em mente a cura, mas aquela cura que vem de dentro, não é? Aquela cura que nós irradiamos com a nossa fé, com o nosso amor, para que esse órgão possa funcionar de maneira tranquila e amorável. Mais adiante nós temos os órgãos amoráveis da criação. Vamos vibrar intensamente para que possamos receber toda essa irradiação de cura amorável, sentindo as cores amoráveis do arco-íris, envolvendo todo o nosso corpo,
as nossas pernas, nossos joelhos, os nossos pés, dando a volta até subindo pela parte posterior das nossas pernas, irradiando muita luz para o nosso básico, onde inicia-se o final da nossa coluna vertebral. Vamos vibrar intensamente, vértebra por vértebra, a fim de que todos essas partes da nossa coluna vertebral possam receber, Senhor Jesus, também toda essa irradiação amorável, vibrando com amor, com os nossos franciscanos, com os nossos médicos espirituais, a fim de que nós possamos sentir em todo o nosso corpo físico essa irradiação de cura espiritual. E assim nós vamos até o bulbo que fica assim na parte inferior do nosso crânio, no nosso pescoço. Vamos subindo, irradiando essa luz tão linda que os irmãos espirituais trazem para nos purificar, para nos iluminar em toda a nossa trajetória de vida aqui na Terra, aproveitando e agradecendo por essa encarnação, agradecendo por tudo que nós temos no nosso corpo físico, e recebe toda essa irradiação de cura espiritual. E assim, amados irmãos, nós fechamos o nosso coronário novamente, mentalizando assim todo o nosso corpo totalmente iluminado. Vibremos mais alguns minutos pelos nossos médicos que continuam nesse trabalho maravilhoso do passe. Vamos vibrando para que a nossa casa, lá no nosso lar, nós possamos ter a nossa casa equilibrada, que ela possa se tornar um grande farol de luz na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e além fronteiras. Vamos vibrar com muito amor pela paz do mundo. A paz do mundo começa em nós. Tem uma canção que começa assim também: a paz do mundo começa em nós. Então que nós possamos traduzir essa paz com muito amor a toda a humanidade. Nós possamos estar vibrando com muito amor, com muito carinho, por todas as religiões, por todos os templos que estão nesse momento também, fazendo as suas orações, as suas preces em favor de todos nós, que possamos nos juntar aos nossos irmãos de outras religiões com muito respeito. Agradecendo a Deus, nosso Pai, levando aos hospitais, aos asilos, às creches, aos orfanatos, toda essa irradiação de paz no mundo, para que haja junto desses nossos amados irmãos que ali estão, essa irradiação amorável de muita paz. E assim, sucessivamente, nós vamos agradecendo por essa feliz oportunidade de estarmos aqui na Casa de Paz e Amor, recebendo, através dos nossos queridos irmãos espirituais, toda essa benesse. Que possamos iniciar a nossa semana, no dia de hoje, com muita alegria, levando toda essa paz para o nosso lar e para todos os ambientes que nós estivermos frequentando, na escola, no trabalho, enfim, que nós possamos ser a paz, que nós possamos nos transformar na espada do bem. Como disse o nosso amado irmão, vamos continuar com muito carinho, agradecendo a Deus nosso Pai, por estarmos aqui nessa casa de paz e amor, e que todas as garrafinhas de água, se nós trouxermos, que elas estão aí do nosso lado, possam receber agora a fluidificação que os irmãos espirituais fazem,
transformando essas águas em remédios espirituais. Que nós possamos agregar aos nossos tratamentos médicos, tomar essa água com muito amor, com muito carinho, junto aos nossos remédios, né, que são receitados pelos médicos aqui da Terra, para nos sentirmos bem, com saúde e em paz. E assim, agradecidos por toda essa benesse, por tanto amor, por tanto carinho que eles trazem para a nossa vida cotidiana, que nós possamos ter a certeza absoluta de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso irmão maior, e de toda essa espiritualidade bendita que nos abraça e nos deseja uma feliz semana plena de muita paz. Agora nós vamos acompanhar a nossa querida Cristiane, né? Luciene. Vamos acompanhá-la na prece de encerramento e nós agradecemos a todos, desejando uma semana plena de muita paz. E assim, unidos que estamos nessa corrente de paz, vamos agradecendo por estar presente aqui nesse banquete de luz que acabamos de receber, pelo conhecimento tão valoroso que o nosso amigo Ricardo nos passou. E vamos assim pedindo a Jesus, a Deus Pai, que nos acompanhe essa semana, nos nossos momentos, que a gente possa identificar, assim como foi falado na palestra, o momento de cortar certas coisas e adentrar um novo eu. E assim, vamos finalizando essa manhã, agradecendo a todos a presença e até semana que vem. Que Jesus os abençoe.